Bom, gente, então a primeira questão aqui pede o seguinte: criar uma função no módulo do TAD. Então você já sabe que vai ter que alterar os arquivos lá da pilha enc, né? .h, hpp, .cpp, capaz de criar uma pilha com um conjunto de elementos pré-definidos. Se vocês se lembram bem, a única função que a gente tem para a criação de uma pilha lá é o criar pilha, que cria uma pilha vazia. Então aqui ele está pedindo para você já construir uma função que cria uma pilha com um conjunto de elementos pré-definidos. E de onde vêm esses elementos? Esses elementos serão recebidos via parâmetro por meio de um vetor de números inteiros. Tá? Então a implementação fica assim: como é no módulo do TAD, a primeira coisa é a gente ir lá no nosso arquivo de cabeçalho, HPP, e criar o protótipo dessa função. Então eu vou chamar de criar pilha também, passando agora como parâmetro aqui um vetor v e o tamanho desse vetor. Preciso saber, né? Vou chamar esse vetor aqui de dados, por exemplo. Tá? Bom, vai dar problema se eu usar o mesmo nome de função? Problema nenhum, tá? Por quê? Porque aqui as assinaturas são diferentes. Num caso, desculpa, escrevi errado aqui. No primeiro caso é criar pilha sem nenhum parâmetro. Nesse aqui é criar pilha com dois parâmetros, um vetor de inteiros e um número inteiro aqui. Então o compilador sabe exatamente o que você está chamando, né? O que você precisa chamar. E o retorno é o mesmo, né? Ele cria a pilha e retorna para você. Tá? Bom, agora então vamos lá no arquivo cpp e prover a implementação dessa função. Bom, a implementação dessa função vai ser bem tranquila, porque a gente já tem a função que empilha, certo? Então, basicamente, é percorrer esse vetor empilhando os elementos. Tá? Então, eu vou fazer aqui um for, que vai de 0 até o tamanho desse vetor, que eu passei por parâmetro, que é o vetor dados, né? E para cada esse elemento desse vetor, eu vou empilhar nessa pilha, né? Então, antes disso, vamos criar a pilha aqui, ó, tá? Pilha, vou chamar de P para simplificar. Olha, eu nem preciso daquele processo todo para a criação da pilha, porque já tem uma função que cria a pilha vazia. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando essa função criar pilha, ela vai me dar uma pilha vazia, eu vou empilhar os elementos que eu recebi por parâmetro e retornar essa pilha. Então, veja como o reuso facilita bastante a construção de novas funções. Ó. Agora é só chamar aqui o empilhar na minha pilha P, que eu acabei de criar, passando dados na posição I como um parâmetro. Ou seja, empilhe para mim o elemento que está na posição 0 desse vetor. Na próxima iteração, empilhe o elemento que está na posição 1. E assim vai. No fim, é só retornar o P, que é a minha pilha criada e preenchida. Tá bom? Só isso aí. Bom, como é que eu testo? Vamos lá na main. Vamos criar aqui um vetor. V, chamar de dados também, mas não precisa ter o mesmo nome, né? E vamos colocar alguns elementos nele aqui. Tá? Vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? E vamos chamar essa função. Então, pilha enc minha, chama de mp, igual criar pilha, só que agora passando o vetor dados e o seu tamanho. Então, é um conjunto de 5 elementos. Então, eu espero que essa pilha esteja com esses elementos. Como que a gente vai testar isso? Vamos fazer assim, ó, enquanto a pilha não está vazia, a pilha MP, eu vou removendo e automaticamente imprimindo os elementos dela. Então, desempilhar na pilha MP e vou saltar uma linha aqui para ficar legal. Tá? Então, vamos compilar. Opa, deu um errinho aqui na hora da construção, né? Aqui o que eu estou fazendo? Declarando um vetor de tipo de inteiro e já declarando, né? Já atribuindo valores a ele. Então, eu já declaro o vetor com alguns elementos lá dentro. Crio a minha pilha usando a função criar pilha, né? E depois simplesmente imprimo para ver se está ok. Então, compilou, executou, olha lá, maravilha, ó. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Exatamente os elementos que eu inseri aqui. Vamos fazer o teste. Vamos inserir agora 3 elementos. Então, vou passar aqui 3. Compilei.
Olha lá, 3, 1, 2. Então, uma forma, para que serviria uma função como essa? É uma forma rápida de você já criar a pilha com vários elementos e não ter que ficar criando a pilha vazia e empilhando. Tá ok?